Como é que ela consegue escapar? Lavanda disse a Matilda. Certamente as crianças vão para casa e contam aos seus pais. Eu sei que meu pai iria levantar um enorme escândalo se eu contasse a ele que a diretora me agarrou pelo cabelo e me jogou contra a cerca do parquinho. Não, ele não iria, Matilda disse. E eu te digo por quê. Ele simplesmente não acreditaria em você. É claro que ele acreditaria. Não acreditaria, Matilda disse. E a razão é essa. A sua história soar muito ridícula para ser acreditada. E esse é o grande segredo de Trunchbull. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Aqui quem fala então é Luma Carneiro. Feliz Dia das Crianças para as crianças de todas as idades. Então, como prometido, eu vim aqui para resenhar esse livro infantil chamado Matilda, mas que traz certas reflexões até para gente grande, tá bom? Então vamos começar. Bom, se você já viu o filme, de uma certa forma é parecido bastante, assim, é um daqueles filmes fáceis, assim, porque na verdade é um livro fácil de se adaptar, assim. A história tá pronta, relembra, né, um pouco algum conto de fadas. A gente vai ter então a Matilda, né, essa garota super inteligente que aprendeu a ler sozinha, que lê, nossa, clássicos que até hoje eu com 26 anos ainda não li, né? Então ela lê assim, ao mesmo tempo que a gente vai ver então o resto da família sendo hipnotizado pela televisão. Então a TV aqui aparece como algo ruim um pouco, né? Como se servisse para alienar realmente. Aí já fica uma crítica que eu não sei até que ponto é válida, fica aberto aí para se alguém quiser comentar. Eu acredito, principalmente que hoje a gente que tem o YouTube aí, que tem várias ferramentas educacionais, através do YouTube, através da internet, através da própria TV, tem canais educacionais, que a TV não é tão vilã quanto esse livro quer deixar aparecer. Mas então a gente vai ter então o resto da família da Matilda realmente passando a vida na frente da TV, inclusive o seu irmão um pouco mais velho que ela. Ela vai ter por volta de uns 5 anos. Na verdade ela já começa ali, acho que desde os 3, 4, lendo sozinha, mas o grosso da história vai se passar quando ela entra na escola, né, os 5 anos. Ela é muito inteligente a ponto de, já antes de ir pra escola, ela arma quando ela se sente objeto de humilhação. Então ela já começa em certas revanches, certas armadilhas de vinganças mesmo, contra principalmente o pai, né? Que o pai que acha que leitora não tá com nada, acha que ela é muito intrometida, né? Então ele vai ter essa certa rivalidade com a própria filha. Lembrando que ele adultera carros usados para que eles pareçam novos. Então ele revende esses carros como praticamente novos, por um preço, obviamente, mais alto, então, quando na verdade os carros estão caindo aos pedaços. Acontece que uma das grandes diferenças para mim entre o livro e o filme é o fato de que aqui ela vai naturalmente para a escola, assim, chega o momento dela ir para a escola. E no filme a gente vai ter essa bronca dela querer ir para a escola e os pais não quererem muito. Então ela chega na escola, a descrição da professora é muito fiel mesmo à atriz, eu não sei o nome da atriz que faz lá a professora no filme, mas é uma pessoa muito alta, muito magra, ao ponto de quebrar quase pelo vento. E a Matilda, então, a professora quer que eles saibam ali na primeira semana, então, dominar a tabuada de 2, mas a Matilda sabe de 2, de 3, de 4, de 5, fazer soma. Sabe fazer enorme, gente, sabe até o infinito, praticamente. Multiplicar, somar, dividir. Sabe fazer rimas, que é muito difícil, ainda mais num certo tipo de rima. Que mais? Então a professora vai sabendo que essa aluna é muito inteligente, já assim, digamos, na primeira aula. Acontece então que ela rapidamente quer falar com a diretora, para que a diretora tire a Matilda e jogue já pro último ano daquela escola, que basicamente, se a gente fosse comparar com a brasileira, iria até a 8ª série, né? Acontece que a diretora disse assim: não, eu conheço essa garota Matilda que você tá falando, né? O pai dela me vendeu um carro, um sujeito muito bom, e ele disse que ela é uma pestinha. Então não, você já veio reclamar dela, não foi isso? Ela só falou que quer falar da Matilda. Mas a diretora então vai negar esse acesso dela, esse pulo da Matilda para a última série, vai dizer que continua com ela lá, você já está querendo se livrar dela dos alunos, mas no final da aula você chega e me diz o que aprendeu, se precisa de ajuda, eu vou te perguntar algumas coisas. E a gente vê uma coisa muito bonita, não tão real, mas bonita, que é o fato de que todos os alunos gostam da Matilda, respeitam a Matilda, sabem que ela é
em termos de inteligência superior a eles. Eles respeitam e gostam da Matilda mesmo assim. Eles sabem que a Matilda é autorizada a ficar de cabeça baixa durante a aula porque ela tá lendo assuntos, matérias avançadas. Isso é bacana, honestamente gostei. Mas não é tão real assim. E é muito legal então, porque a Matilda vai ter amiga. Acho que. Então a Matilda vai ter essa amiga, a Lavanda, e que elas já vão, então, com uma aluna de uma série um pouco à frente, e ela vai contar coisas que ela aprontou contra a diretora, contra Trunchbull, e como ela foi punida, sabe, de ficar num quarto que você só tem espaço pra ficar em pé, senão se você se apoiar numa das paredes, você vai se machucar. E ela vai contando várias coisas, e a gente percebe que ela vai dizendo que o ódio da Trunchbull é contra crianças muito pequenas. Tipo, essas de 5, 6 anos mesmo. E acontece então que a gente vai ver logo em seguida dessa conversa que a Trunchbull vê uma menina com, sabe, aqueles rabinhos assim. E a gente percebe então que ela não suporta esse tipo de rabo de cavalo, e ela pega e lança, tipo, pega a menina pelos cabelos, como eu li no início, e joga. Ao mesmo tempo que a garota maior também já contou que ela já jogou alguém pela janela que quebrou alguns ossos. E aí é que tá legal. Parte legal do livro, quando a Matilda diz que os adultos não acreditariam no que a Trunchbull faz com as crianças. O que leva a crer que isso é muito um conto de fadas, esse livro. Porque, de uma certa forma, o que o livro está querendo dizer pra gente? Que a história realmente aconteceu. E que se a gente não acredita, é porque a gente já cresceu. Isso não é muito legal? Eu achei isso fenomenal. Porque não é só tipo, tá, beleza, eu já cresci, esse livro não é pra mim. Ele ainda deixa algo como, é você que perdeu a magia de acreditar. Uma coisa meio Disney, mas tudo bem. O mais legal, uma das cenas mais legais daqui realmente é o fato de que, tanto no livro quanto no filme, a gente vai ter aquela cena do bolo do garoto, que acho que é Bruce, acho que no livro, eu não lembro no filme, em que ele realmente rouba uma fatia do bolo da diretora, que ela não come a mesma comida das crianças, e aí a diretora manda fazer então um bolo enorme, pensando que ele não vai dar conta de comer, ele vai dar conta, as crianças então começam a torcer por ele, ele dá conta, ela fica revoltadíssima, sabe? É uma cena em que o feitiço vira contra o feiticeiro. Então a gente vai saber também que a diretora sempre vai ter um determinado período com cada turma durante a semana. Já no período das crianças a gente vê, o que a gente vê é uma sessão de tortura, porque ela pergunta coisas difíceis ou coisas fáceis de um jeito muito difícil, e as crianças não sabem ou estão muito ansiosas para responder, nervosas mesmo. E aí ela pega pelas orelhas e levanta, ela manda um garoto ficar no canto da sala numa perna só, acho que eu não lembro se pulando ou se só apoiado. São coisas assim que você fica, não pode. Mas aí o que a gente vai ver então é que na próxima semana, então nesse outro período de aula com a diretora, um dos alunos ficaria responsável por trazer a água para a diretora e o copo, obviamente, para ela beber. Acontece que a amiguinha da Matilda arma uma coisa lá, e que a diretora, quando descobre, fica muito revoltada, mas acha que é a Matilda, porque o pai já falou que a Matilda é terrível. Então ela vai expulsar a Matilda. A Matilda fica um pouco nervosa, vai falar com a professora, porque durante esse período em que ela estava ali castigando a Matilda, dizendo que a Matilda era isso, que a Matilda era aquilo, que ela não prestava e tal, ela foca tanta a raiva dela num copo, que o copo que a Lavanda trouxe, que esse copo cai, né? Tipo, só com a força do pensamento, poder cinético, né, que fala? Poder cinético dela, sabe? Jean Grey aqui no momento. E aí o copo cai e ela vai contar então depois pra professora Miss Jenny Honey. Então, a professora aparentemente não acredita, mas ela é muito delicada, sabe? Ela vai dizer, é mesmo, você pode me mostrar? Eu queria ver e tal. Só que a Matilda realmente consegue provar que ela conseguiu derrubar aquele copo. E aí a professora fica, meu Deus, venha comigo até a minha casa. Que não é uma casa, é uma caixinha de fósforo. Você não consegue ficar de pé. Tipo, a professora não consegue ficar de pé. Você vai sentar, então, em aquelas caixas de frutas, né? Aqueles caixotes e tal. A água você tem que pegar num poço. É tudo muito arcaico, muito pequeno, assim. Acontece, então, que ela vai contar por que ela vive naquele lugar, sei lá, relativamente ganha bem, que nem os outros professores da escola.
Então ela vai contar que a tia dela, que veio pra morar depois, que veio pra morar com o pai e com ela depois que a mãe morreu, maltratava muito ela sozinha, e quando o pai chegava, beleza. Somos tias, sobrinhas maravilhosas aqui. Acontece que logo depois de um tempo o pai morre também e o testamento some. Então a tia faz o que quer. Então a Jane tem que se virar. E quando ela finalmente consegue sair, se sustentar, a tia dela vai dizer que ela que criou, que educou, então que ela deve muito dinheiro pra ela. E então ela vai reter o salário dela da escola. Ela fica com muito pouco. Por isso que ela só conseguiu alugar aquela caixinha de fósforo. Por isso, a Matilda pergunta quem é essa professora. E ela vai dizer que é a diretora Miss Trunchbull. E aí fica, meu Deus do céu. E a gente sabe que, obviamente, tudo que ela fez foi muito errado. E aí a Matilda desenvolve esse jeito de achar como devolver as coisas que pertencem a Jenny, a professora, para a professora mesmo. Então ela vai usar o poder que ela aprendeu. A gente vai ver ela aprendendo, então, rapidamente a dominar esse poder, né, de levantar, levitar as coisas. E ela perguntou, né, na última vez que ela falou com a professora, como que eles se chamavam dentro de casa, sabe? Não com esse nome formal, com sobrenomes de tratamento e sobrenome e tal. Com pronomes de tratamento e sobrenomes. E aí, da feita que ela fala que era Magnus, Agatha e Jenny mesmo, ela vai então no meio, já na outra aula da diretora da semana seguinte, enquanto ela tá lá meio começando a torturar as crianças, a Matilda vai fazer o giz levitar e vai escrever aqui é Magno, olá, eu sou Magno, Agatha, devolva tudo a Jenny, senão eu voltarei, vou perseguir você. E aí, obviamente, ela entra em colapso, quando se recupera, foge, o testamento milagrosamente aparece, a professora então volta a morar num belo de um lar, e a Matilda vai lá beber chá todas as vezes, todas as tardes. Acontece que então a falcatrua do pai dela é descoberta, e aí ela precisa, ela não quer ir com os pais, ela não quer sair daquele lugar que ela finalmente se conectou e consegue ser ela mesma, né? E então, rapidamente ela tem a ideia de que a professora dela pode ficar com ela, e a professora dela diz que vai ficar com ela se os pais permitirem. Então ela rapidamente leva a professora para casa dos pais, porque quando ela chega os pais já estão arrumando as malas. Então, numa conversa de 30 segundos, a gente percebe que eles literalmente abrem mão da Matilda. A Matilda fica então com a professora. Final feliz, esse é o livro, não tem nem muito spoiler, todo mundo viu esse filme. Acontece que tem umas certas diferenças, obviamente, né, no tom. Eu tenho a impressão que quem conta essa história no livro é uma outra criança que não a Matilda, até pelo tom, daqui a pouco eu entro nisso, mas no filme já é mais o Danny DeVito mesmo, né, narrando a história. A gente vai ver também o que pra mim é... Como é que eu posso dizer? Eu gosto do jeito que o filme deixou, porque aqui, quando a Matilda tem essa brilhante ideia de ficar com a professora, os pais dela abrem mão e ela simplesmente fica com a professora. E já no filme, ela tá sempre com o papel, acho que de adoção, enfim, o papel que dá os direitos pra outra pessoa ficar com ela. O que mostra só a genialidade de Matilda. Mas, ao mesmo tempo, no filme, com a certeza disso, ela vai ficar com o poder até o final dela, esse poder telepático, cinético, eu nunca sei qual é a palavra. Mas já no livro, ela, assim que ajuda Jane, assim, não demora muito, ela percebe que ela vai perdendo, então que ela perde. E eu gosto disso no livro, porque eu sinto que é como se a Matilda não precisa mais desse poder, né? É meio Cinderela o negócio, porque assim, tipo, serviu só pra ela adentrar este novo mundo. Agora que ela tá nesse novo mundo, ela não precisa dessa fada madrinha com ela. Ao mesmo tempo, só, enfim, comparação mesmo, aqui no livro, quando ela finalmente ajuda Jenny, que é como se ela tivesse esse poder, na verdade, só para ajudar a Jenny, esse poder some. E eu sinto que é porque ela se conectou, né? Ela então vai ficar com a Jenny, já não vai ter mais essa pressão dos pais. Ela finalmente conseguiu avançar para a última turma do colégio. Ela consegue ser ela mesma, ela consegue ser o gênio que ela é. Então, ela não precisa mais desse poder. No filme ficou uma coisa assim: Matilda terá esse poder para o resto da vida. Se ela vai usar para o bem ou para o mal, não sabemos. É engraçado como a Matilda é pintada, né? Como um conto de fadas mesmo. Ela é vilã para uns e é heroína para outros. Heroína para outros, né? Pra Jane ela é uma heroína. Mas
para os outros adultos da história, ela vai ser uma vilã. Para a diretora, para os pais. Fica uma coisa, para mim, uma pequena lição desse livro, é que a gente precisa deixar as crianças serem crianças. Por exemplo, a Trunchbull, que é a diretora, quanto menor a criança, menos ela não gosta. E aí alguém vai lá e pergunta pra ela, mas você não foi criança? Todo mundo começou como criança, como bebê. E ela vai dizer, fui por muito pouco tempo. Quer dizer, e esse livro é de 1988. Mas como é que eu posso dizer? Essa tendência, ela vem se solidificando, ela vem se consolidando, ela vem sendo real cada vez mais cedo. O fato de que a gente quer que crianças deixem de ser crianças. Quer dizer, os pais ignoram a Matilda. A diretora odeia a Matilda. Quer dizer, se fosse por eles, a Matilda já tinha que pro pai dar um jeito de ganhar dinheiro pra família, já que ele só pensava em dinheiro. Pra diretora, ela tinha que crescer rapidamente, porque é como se crianças não existissem, sabe? As pessoas já tinham que nascer com, sei lá, 13, 14 anos. Então, essa coisa de fazer com que a criança se torne um adulto cada vez mais cedo, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu percebo um pouco disso e vejo um pouco isso na realidade, né? O quanto a gente espera que a criança com 3, 4, 5 anos já perceba o bem e o mal com uma clareza que a gente de 30 não consegue, né? A amiguinha dela vai fazer um plano que, putz, não tem como não dar errado. Se ela contasse pra Matilda que é um gênio, a Matilda falaria, esquece, deixa eu pensar num plano que é melhor. Ao mesmo tempo em que a diretora vai acusar a Matilda, a Lavanda, a gente percebe essa crise nela de, meu Deus, fui eu que fiz, mas eu não quero me ferrar no lugar da Matilda. Mas isso é contado no livro de um jeito a gente não consegue criticar a Lavanda por causa disso, né? A gente percebe que o que ela tá fazendo é errado, mas a gente não consegue dizer, se fosse eu teria feito diferente. Tem que saber o que é certo e errado. Tem que se comportar como adulto, tem que ter as mesmas... a mesma mentalidade de um adulto, tem que encarar as consequências como um adulto. Não, esse é um processo que, apesar de que para a Matilda, isso é legal de dizer, o livro vai dizer também pra gente que se você não soubesse que ela é um gênio, você conversando com ela assim, um pouco superficialmente, ou vendo ela brincar com as outras crianças, você não perceberia a genialidade dela. O que é legal, porque mostra que por mais que uma criança seja desenvolvida, seja superdotada, ela ainda é criança. Ao mesmo tempo em que o livro vai sempre respeitar a genialidade, a particularidade da Matilda, né? É como é o mundo ideal mesmo, né? Os outros alunos é o que se espera de outros adultos também, que entendam essa genialidade, que respeitem essa genialidade, mas que também abracem no sentido de vamos deixar você ser gênio, mas você também tá com a gente. Porque se a gente for ver, a Matilda, ela se vinga desses adultos. Ela faz aquilo com a diretora, porque ela fez isso, porque a diretora fez isso com a Jenny, mas ela também faz pequenas vinganças, né? Pequenas... não é revanche a palavra que eu quero dar, mas, sabe? Ela devolve certas coisas. Até mesmo para aliviar essa tensão. Crianças também, obviamente, sentem tensão. Então a gente vai vendo essa criança espevitada, em certo sentido, que é a Matilda, a gente vai vendo ela revidar isso com os pais. Acho que era essa palavra que eu tava procurando. Ela vai revidando. Ah, sim, e eu esqueci outra coisa de comentar, então, por que eu acho esse narrador tão criança, assim. Eu quero só, então, ler um comentário, ler um parágrafo, na verdade. Os dois primeiros é só como esse narrador, então, vai dizer que os pais têm mania de achar os seus filhos brilhantes e se convencem disso, são cegos por essa adoração. Mas o terceiro parágrafo é fenomenal. Esse narrador, que eu sinceramente acho que é uma outra criança que a Matilda contou a história pra ela, vai dizer assim: bem, não tem nada de muito errado com isso, é o jeito que o mundo é. É apenas quando os pais começam a nos contar sobre o quão brilhantes os filhos asquerosos deles são, é que nós começamos a gritar: tragam-nos uma bacia, estamos com vontade de vomitar. Incrível, esse tom ele vai ao longo do livro inteiro. Eu sinto que essa criança é tão brilhante quanto a Matilda para ter escrito sobre a vida dela. Ela mesma também, já fazendo-se completo, ela rejeita a TV. Essa é a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou mesmo do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida. E se gostou de outros vídeos do canal também, não esqueça de deixar a sua inscrição. Mas antes de me despedir, eu só queria falar que se você quer
ler um Matilda mais completo, mais complexo, por favor, espere a próxima resenha do canal, que daqui pro final do mês sai com certeza. Eu já terminei, eu só preciso gravar o vídeo, na verdade, que é Pelos Olhos de Maisie. É tipo Matilda versão, sei lá, piorada, assim. Eu não vou dizer porquê, porque senão eu já vou estar dando spoiler, mas, sério, gravem bem esses 2 livros. Tem muita coisa a ver. Então ficamos realmente por aqui. Obrigada pela visita. Voltem sempre.